no Poder Judiciário, e o Poder Judiciário acaba fazendo o quê? Desestruturando ainda mais a gestão que já existe. E aí vem o problema da judicialização. A judicialização vai crescendo. No momento que a gestão é ruim, a população não tem conhecimento que nós temos. Não só a população, nós todos não sabemos. Para navegar no portal da saúde, do Ministério da Saúde, fiquei uma semana navegando naquele portal, e eu quase fiquei doido para escrever um artigo sobre aquela temática, porque não tem transparência. Então, quando não tem transparência, onde eu busco a solução? Eu busco perante o Poder Judiciário. Aí o Poder Judiciário acaba também não conhecendo a saúde. Não conhecendo o sistema de saúde, ele acaba dando decisões também, que acaba ainda subvertendo ainda mais aquilo que já não funciona bem. Eu mexo na dotação orçamentária. Se nós temos um planejamento orçamentário, o Poder Judiciário pega subvertendo, colocando outra despesa naquela situação, ela vai desaguar onde? O que se percebeu, o Tribunal de Contas de Minas Gerais, sobretudo, percebeu que quanto mais judicialização, da onde sai esse dinheiro da judicialização, que é gasto? Lá da atenção básica à saúde. E se não tem atenção básica à saúde, eu vou ter média e alta complexidade, que a despesa é muito maior ainda. Essa é uma realidade que tentamos verificar. Então, o Poder Judiciário é culpado? O Poder Judiciário pode sim ter alguma culpa, sim, de ele não ter ainda se aperfeiçoado suficientemente para tentar compreender o sistema de saúde. Mas nós aqui em Minas Gerais, para tentar dar um pouco de qualificação das decisões dos magistrados, foi feita uma parceria entre o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e o Hospital das Clínicas, que nos emite notas técnicas. Eu, como magistrado, quando eu necessito decidir uma decisão sobre saúde, eu solicito previamente uma nota técnica. Essa nota técnica é sobre a evidência científica daquilo que está sendo reclamado. Se aquele medicamento tem evidência científica, se ele é eficaz, é eficiente e é seguro, o SUS fornece? O SUS fornece outro medicamento com a mesma eficácia terapêutica ou não fornece? A partir desse momento. Essa é uma tentativa que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais encontrou para tentar ter uma qualificação maior, ou menos subsídios para que o magistrado possa decidir de forma mais técnica. Que nessa nota técnica já existe a formação se existe no Sistema Único de Saúde aquele tipo de tratamento ou aquele tipo de medicamento. Em relação a um caráter mais técnico na decisão judicial relativa ao fornecimento de medicamentos ou prestação de serviços de saúde, hoje a gente percebe que além de iniciativas como essas do próprio judiciário, de buscar unidades técnicas em faculdades, em universidades que possam fornecer esses dados, há uma preocupação das próprias unidades administrativas através do seu órgão de representação, que pode ser a Procuradoria Municipal, a Procuradoria do Estado ou a Advocacia Geral da União, que traga novos elementos que possam ser considerados na prestação da tutela jurisdicional. E o que eu entendo que é um caminho essencial para que a gente tenha uma maior efetividade é que haja uma normatização procedimentalizada dos passos que podem ser tomados no momento da coleta desses dados técnicos. Seja a própria administração pública, no momento em que vai contestar uma ação, buscar em um eventual órgão colegiado interno seu, como aqui em Minas nós vamos ter o Núcleo de Atendimento à Judicialização, elementos que possam ajudar que a Procuradoria do Estado, a Procuradoria do Município ou a Advocacia Geral da União traga esses elementos para o Judiciário, além da possibilidade do próprio Judiciário buscar esses elementos. E é curioso, porque como esse é um desafio em todas as esferas da Federação, em todos os estados e em todos os municípios, a gente vem acompanhando iniciativas em outros estados extremamente positivas, como no estado de Sergipe, como no estado de São Paulo. E existem alguns estados que andam mais avançados, que já têm as suas unidades já implantadas, e aí eu costumo dizer, tanto em relação à judicialização quanto em relação à parceria na administração pública, se a gente aprendesse com os erros anteriores, e aí voltando um pouquinho ao tema da parceria, eu falo que o Brasil, na contratualização da saúde, se inspirou também no direito administrativo francês, que já há século faz isso. Contratos de gestão firmados com unidades hospitalares, lá eles têm um estado centralizado, unitário, forte, não é como a gente que tem descentralização para estados e municípios, é um estado central politicamente, administrativamente, e que aí começa a fazer contratos de gestão. Eu lembro que na década de 90, foi publicado um estudo na revista de Direito Administrativo francês, em que eles fizeram um levantamento dos últimos 40 anos de contrato de gestão, enumerando as dificuldades.
E algumas dessas dificuldades são dificuldades que hoje a gente encontra e só agora a gente vem superando. Quer dizer, quando nós começamos a pensar em 98, com a Lei 9637 federal e depois em estados, como aqui em Minas, a Lei Estadual 14870, em matéria de vínculo, setor público e setor privado também na área de saúde, a gente já tinha estudos de 40 anos em outro país em que isso era feito. E dificuldades como estabelecer indicadores de desempenho que, cumpridos, evidenciem o atendimento da finalidade do contrato de gestão ou do termo de parceria. Eles já tinham dificuldade lá nisso. Eu me recordo que a parte do artigo falava assim, ó, não adianta falar que um hospital que faz 50 cirurgias de catarata tem que fazer 100. Porque se ele fizer 100 e 30 pessoas ficarem cegas, a eficiência não foi atendida. Ou seja, a dificuldade é achar o critério técnico que, cumprido, evidencie que a finalidade de utilizar o parceiro privado para a execução da saúde pública foi atendida. Por quê? Porque fixar indicador de desempenho em saúde é um negócio muito difícil. Isso, dentre inúmeras outras dificuldades. Então é bom que a gente aprenda com experiência de outros países, com experiência de outros estados. Então hoje a gente já discute, por exemplo, quais são os indicadores de desempenho que são utilizados para aferir a eficiência num estado como São Paulo, que já tem um número maior de unidades de parcerias realizadas e que, cumpridos, demonstrem a eficiência desse novo modelo. Porque se você usa avaliações diversas e não se atenta para alguns aspectos preliminares como quanto que se investiu no setor público, quanto que se investiu no setor privado? Qual foi a estrutura disponibilizada para o setor público, qual foi a estrutura disponibilizada para o setor privado? Porque se eu pego e dou para uma unidade privada R$1 bilhão e falo, cumpre essa meta, e estabeleço a mesma meta para uma unidade pública e falo, eu te dou R$200 milhões, é lógico que essa aqui vai ser mais eficiente que essa. Se os procedimentos licitatórios, contratuais, de incorporação de pessoal através de concurso público são mais lentos no setor público, por quê? Porque outros valores, como moralidade, como impessoalidade, exigem uma série de passos que devem ser realizados para que se atenda também a esses outros valores. E do lado de cá, eu tenho uma unidade privada que não tem nenhum rigor, que compra o que ela quer, na hora que ela quer, da forma como ela quer, com a celeridade que ela quer, pagando o que ela deseja, sem nenhum limite constitucional de teto. A gente tem que ter atenção na hora que se compara a eficiência final em relação aos aspectos preliminares que inspiraram a atuação das duas entidades, para que também não se conclua, o terceiro setor é a única saída, então vamos transformar tudo em terceiro setor, sem ter a certeza que, de fato, esses resultados são positivos. Porque, muitas vezes, aquele resultado ele não é nem reproduzível em larga escala, porque não tem nem o orçamento disponível que foi disponibilizado para aquela unidade para reproduzir para toda a saúde pública. Então, eu costumo dizer, nós estamos num momento importante em que o Estado, já na realidade, conta com o setor privado e tem parcerias, mas exige-se, ao adotar cada uma dessas parcerias, um rigor crítico que permita o efetivo aperfeiçoamento. Doutor Renato, mas ainda que todos os resultados sejam bons, que todos os critérios sejam atendidos, isso não pode servir de desculpa para a omissão do Estado. Na verdade, o Estado não pode implodir a sua estrutura para delegá-la totalmente à atividade privada. O Estado deve manter o controle. Até porque, se o Estado não presta serviço também, então nem condições, não tem paradigma também para saber a eficiência do serviço privado. E se ele amanhã depois precisar prestar o serviço, tem um problema de descontinuidade. Se a saúde é um direito social fundamental, direito de todos, dever do Estado, acesso universal, igualitário, atendimento integral, como é que o Estado poderia assumir em qualquer momento aquela atividade se não tiver estrutura nenhuma? Então o Estado sim deve manter a sua estrutura para ir trabalhando e não simplesmente relegar aquela atividade. Aliás, para o próprio preceito constitucional, o Estado não poderia. O Estado trabalha em parceria com a iniciativa privada e não poderia delegar, até seria inconstitucional se ele fizesse isso. Agora, doutor Renato, qual tem sido o entendimento dos tribunais sobre a constitucionalidade dessas parcerias na saúde? Essa questão está sendo discutida hoje no Supremo Tribunal Federal, tem uma ação direta de inconstitucionalidade que trata dessa matéria, o Supremo ainda não decidiu. Tem alguns dispositivos do artigo 18 ao artigo 24 da 1923, que realmente elas têm alguns vícios que se pretende passar para a iniciativa privada, ações próprias do Estado, que o Supremo ainda não se manifestou, devemos esperar ainda, que tem hoje o voto do ministro Aires Brito, do Luiz Fux, está hoje, salvo engano, está com vista para o ministro Marco Aurélio para decidir essa matéria, né?
Mas até então, até existe hoje uma proposta de modulação dos efeitos exatamente daquela decisão, porque se temos uma lei antiga, como é que poderíamos agora fazer simplesmente romper com aqueles contratos antigos? Então o que o Supremo pretende? Modular aqueles efeitos para aqueles contratos já celebrados, que tenha validade ainda e se estude para os futuros contratos como é que será a gestão dessa matéria. Porque tem que haver a preocupação com a continuidade também do atendimento, né? Sim, e até a segurança jurídica também. Como é que o Estado vai contratualizar, depois chega o Supremo Tribunal Federal? Não, esses contratos são nulos. E o nulo não produz efeito, então teríamos um vício daqueles atos já praticados, eventualmente prejuízo a pessoas que prestaram efetivamente serviço para o Estado. A continuidade nessa prestação, ela tem sempre que ser uma preocupação quando há a celebração dessas parcerias, né? Não pode haver interrupção ali na assistência. De modo nenhum. Que qualquer cidadão, aí, aonde iria desaguar isso? Ao Poder Judiciário. No momento, hoje nós temos um problema sério já, que nós temos muitas questões que não estão reguladas. Se fala hoje, muitas vezes, é comum se levantar essa questão, a pessoa está procurando o Poder Judiciário para um procedimento eletivo. Esse procedimento eletivo, então, posso ter um prazo maior, mas qual prazo? Nós não temos norma nenhuma que defina qual o prazo para um procedimento eletivo. É o caso típico dos procedimentos ortopédicos. Não tem um prazo, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Tem pessoas esperando 2, 3 anos para realizar procedimentos. Qual seria o prazo? E por que não é regulado isso? Quando não é regulado, o Poder Judiciário vai entrar dizendo, então não podemos esperar mais. Se tivesse regulado, o Poder Judiciário diria, 6 meses é razoável, 3 meses é razoável, 2 meses é razoável. Nós não temos esse paradigma hoje ainda, porque aí temos um problema. Podemos ter descontinuidade, precisamos ter atendimento, acesso universal, igualitário e atendimento integral. Essa integralidade que cria muita polêmica. O que seria integral para a saúde? Tudo. Bom, o Supremo Tribunal Federal se manifestou sobre essa matéria, dizendo que realmente integralidade é tudo, baseado dentro da medicina, baseada em evidência. Se eu não tenho tratamento, o que preciso olhar também o Supremo se manifestou, na STE 175, dizendo o seguinte, se temos um outro procedimento com a mesma eficácia terapêutica que o Estado fornece, se temos um medicamento que tem a mesma eficácia terapêutica fornecido pelo Estado, eu tenho que dar preferência para aquele fornecido pelo Estado. Mas se o Estado não fornecer, quando a Conitec trabalha, a Conitec faz incorporação de tecnologias, mas a Conitec faz incorporação pensando na média. Quanto 80% da população utiliza aquele medicamento, aquele procedimento? Mas nós temos aqueles 20% que não se enquadram e a Conitec acaba não incorporando porque aquilo não é economicamente relevante também. Então essas questões todas acabam desaguando na judicialização da saúde. Bom, para encerrar as discussões da nossa aula, eu queria que vocês fizessem as considerações finais. Um dos aspectos que eu acho importante que se compreenda quando se trata das parcerias entre o setor público e o setor privado é que, do ponto de vista da adoção de modelos formais dessas parcerias, há uma possibilidade de normatização diversa entre estados, municípios e União. Por exemplo, atualmente a União Federal tem 2 leis que estabelecem mecanismos de parceria diversos. A Lei 9637, que adota o modelo de organização social, e a Lei Federal 9790, que adota o modelo das OCIP, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. Cada estado brasileiro, estado membro brasileiro, cada município brasileiro pode adotar um modelo e outro, um modelo ou outro, ou modelo algum. No estado de Minas Gerais, por exemplo, nós adotamos o modelo da Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, com requisitos e normatizações diversos daqueles que foram adotados no âmbito federal. O que, vamos combinar, já dificulta um pouco a compreensão desse aspecto. Existem algumas condições, alguns aspectos que são uniformes e que vinculam todas as esferas da federação, que são os aspectos relativos ao procedimento que antecede os vínculos formados, sejam contratos, sejam convênios. Uma vez que é competência da União Federal editar normas gerais de licitação e contratação pública. Então, nos casos em que a parceria exigir um contrato, e este contrato, nos termos do artigo 37, inciso 21 da Constituição, tem que ser antecedido de licitação, como a licitação vai se realizar? Se será caso ou não de inexigibilidade de licitação? Se será caso ou não de dispensa de licitação? Essa resposta nós vamos encontrar nas normas federais que veiculam normas gerais sobre essa matéria.
Então, algum aspecto uniforme no tocante ao vínculo de parceria entre o setor público e entidades da sociedade que possam colaborar com o setor público, existe essa uniformidade na Lei 8666 e, eventualmente, em legislações outras que também tratem de licitação e de contratação administrativa. É importante que, quando se faça a interpretação de todo esse arcabouço normativo, das leis estaduais, municipais ou federais que estabeleçam, do ponto de vista formal do sujeito, qual vai ser o tipo de pessoa utilizada no terceiro setor, se OS, OCIP, ou algum outro modelo de incorporação de iniciativas privadas na atividade do Estado, que quando se observe esse aspecto, que nós tenhamos nessa interpretação um cuidado de, a meu ver, assegurar a complementariedade da atividade privada, da atividade social em face da atividade pública, romper com preconceito na adoção desse novo modelo. A gente não pode deixar que o medo paralise. Eu falo que a peça mais importante de um carro não pode ser o freio de mão, a menos que o carro esteja a 180 numa ladeira sem freio. Fora isso, a gente não pode ter medo de incorporar algo que traz coisas positivas pelo simples receio dos riscos que daí decorrem. Então, nós precisamos, ao interpretar, ter cuidado em relação aos riscos que, se forem realizados, vão comprometer as necessidades sociais na área de saúde, mas nós não podemos deixar de adotar esses modelos. Porque, eu costumo dizer, em um mundo como o que nós vivemos no século XXI, resistir é inútil. É preciso que a gente encontre novas formas de atuação do Estado eficientes que, de fato, terminem por contornar eventuais deslizes que ocorrem hoje e ocorrerão amanhã. Então, o que nós precisamos é formatar modelos em que sejam contornados esses riscos e que, uma vez adotado o modelo, nós tenhamos resultados positivos. Doutor Renato. Eu talvez seja repetitivo, mas nós temos uma Constituição Federal que mudou totalmente o paradigma em relação à saúde, sobretudo à saúde pública. Saúde, nós colocamos ela como um direito social fundamental, é dever do Estado, União, Estado